falando sobre a oferta de moeda. O tema do nosso curso, como eu disse, é moeda. E nós precisamos entender o que é moeda e como é que ela é criada. Nestas aulas de hoje e as próximas, eu vou apresentar a visão do livro-texto, que já é suficientemente complicada, vocês já viram, mas eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe. Eu poderia resumir essa aula e liberar todos vocês para tomar um cafezinho, dizendo, olha, moeda é isto aqui. Né? Uma é de 10, outra é de 20. É o dinheiro, né? A moeda seria uma rodinha metálica na linguagem corrente. Mas isso é dinheiro e a moeda também é dinheiro. E a questão é como é que se cria isso, quem é que opera, administra a criação desses pedaços de papel. Aqui nesse pedaço de papel está escrito Banco Central do Brasil, Deus seja louvado, R$20, assinatura do Guido Mantega e do Henrique Meirelles. As duas têm as mesmas assinaturas. E todas têm na frente uma imagem da República, não sei por que isso aqui é República, deve ser uma estátua clássica conhecida, e atrás animais da fauna brasileira. O Brasil já teve várias moedas. No passado, em outros momentos, elas continham figuras brasileiras, personagens brasileiras importantes na nossa história. Eu vou apresentar primeiro a versão, vamos dizer, do que é o Banco Central hoje. Não é hoje em 2011, é hoje no livro-texto. Depois nós vamos mostrar o que seria o Banco Central em 1913, quando foi criado o Federal Reserve, e o que é o Banco Central em 2012. Para entender qualquer organização jurídica, qualquer instituição, nós, economistas, começamos por entender o seu balanço, o balancete do Banco Central. E é isso que eu vou apresentar aqui, o balancete do Banco Central do livro-texto. Aqui está escrito Banco Central, aqui é o ativo e aqui é o passivo. Ativo são as propriedades que o Banco Central tem. Os meus ativos são o apartamento onde eu moro, um carro, um iPad, um celular, o meu vestuário, minhas roupas, bicicleta eu vendi. Então, tudo que eu tenho são os meus ativos. E o passivo é como é que as dívidas que eu possuo para ter comprado esses bens. Então, eu tenho o capital próprio, tudo que está pago, e mais as minhas dívidas. Do lado do passivo estão as dívidas, a origem de todos os recursos captados pela organização, e do lado do ativo, todas as suas propriedades. No caso do Banco Central, o seu passivo é papel, moeda emitido. Ou seja, ele é uma empresa que emite essas dívidas aqui, esses papeizinhos que nós aceitamos, para fazer a compra, que financiaram a compra dos seus ativos. O que ele comprou? O que ele costumeiramente comprou? Ele comprou títulos do Tesouro Nacional. Ele é o Banco do Governo. Como Banco do Governo, ele financia o Tesouro Nacional. Ao financiar, ele recebe como promessa de pagamento um título do Tesouro. Ele tem a receber X bilhões de reais do Tesouro Nacional. Ele é também o banco dos bancos.
ele redesconta títulos do sistema bancário. Porque o sistema bancário faz empréstimos, às vezes precisa de dinheiro, né, desse dinheiro, não tem, vai ao Banco Central, vende o empréstimo que ele tem a receber, redesconta, né? E o Banco Central dá dinheiro para ele e fica esperando receber de volta. É um ativo, uma propriedade do Banco Central, redescontos. E ele tem reservas em moeda estrangeira. Dólar, euro e outros. Porque ele é um banco também, ele é banco dos bancos, como eu falei antes, mas ele é também um banco que no passado tinha monopólio do comércio de divisas. Hoje não é verdade, mas ele é um banco que opera no mercado de divisas. Divisas é o nome que se dá às moedas estrangeiras. Então, ele é o banco que emite papel moeda, e com esse papel moeda emitido, ele financia o governo, ele financia os outros bancos, ele compra e vende dólares, e pronto. Ele tem um monopólio da emissão. O Banco Central emite, vamos dizer, um número qualquer de papel moeda. Uma parte desse papel moeda fica na caixa do Banco Central. Ou no caixa, né? Perdão. E como uma empresa qualquer, ele tem um caixa, ele não pode emitir só no dia que é necessário. Tirando o papel moeda emitido, tirando o caixa do Banco Central, nós temos papel moeda em circulação. Esse papel moeda em circulação, se eu tirar o caixa dos bancos privados, o caixa dos bancos privados está no cofre do Santander, no cofre do Itaú, no cofre do Banco do Brasil, no cofre da Caixa Econômica Estadual, nas ATMs, sabem? Nos caixas eletrônicos. Tudo isso é caixa dos bancos privados. Tirando o caixa dos bancos privados, nós chegamos ao papel moeda em poder do público, que é esse pedacinho de papel colorido que eu acabei de mostrar para vocês, que, estando comigo, é papel moeda em poder do público. Eu sou público. A palavra público confunde com privado, né? Público quer dizer das pessoas que não são do governo. É isso que é público. O caixa dos bancos privados pode estar, vamos dizer, em caixa mesmo, e eles podem guardar como reservas voluntárias, que eles podem deixar na sede do banco ou no Banco Central. O Banco Central não é o banco dos bancos, então os bancos podem guardar o dinheiro, em vez de guardar no cofre dos porão dos bancos da Rua Boa Vista, ele guarda no Banco Central. Tá certo? É um caixa dele depositado no banco dele, que é o Banco Central. Os bancos privados são, às vezes, obrigados, são sempre obrigados pelo Banco Central a manter um caixa mínimo, que são as reservas voluntárias, chamadas também de depósitos compulsórios. Então, é simples, o Banco Central se financia emitindo papéis coloridos, que é o dinheiro. O que não está em depósito do Banco Central é chamado papel moeda em circulação. Tirando o que está nos bancos privados, o que sobe é o papel moeda em poder do público, quer dizer, fora do sistema bancário.
O caixa dos bancos privados pode estar em caixa mesmo, no caixa eletrônico, e pode estar depositado no próprio banco ou depositado obrigatoriamente no Banco Central. Quando nós consideramos papel moeda em circulação mais reserva dos bancos comerciais, esses dois conjuntos juntos são chamados de base monetária. Em inglês é chamado de High Powered Money. Dinheiro de alta potência. E é isso aqui que ele controla. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, é igual papel moeda em poder do público mais reservas voluntárias mais reservas compulsórias. Esta aqui que é a base, ó. Que papel moeda de circulação é igual a isto, mais isto, mais isto. Tá certo? Então, papel moeda em poder do público mais reservas. É fácil. É o que ele deve o que está fora dele. O que está fora dele é o dinheiro que nós temos em caixa, mais o dinheiro que os bancos têm em caixa, que são as reservas. Essa é a base monetária. Tá certo? Agora, a nossa preocupação é como é que a alteração dessas quantidades pode ser feita, é feita, e como é que ela afeta a economia. Como é que ela afeta a produção e o emprego e a taxa de inflação.